Diz assim a palavra do nosso Deus: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar em lamento, eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa grande, fraudulenta injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Seu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Mantenha a palavra do Senhor aberta, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, onde nós já tivemos a oportunidade de ler a Tua palavra em uma só voz, como família da fé. Tivemos a oportunidade de cantar a Tua palavra, orar a Tua palavra, e agora a oportunidade de sermos ministrados pela Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir, pronto para obedecer, e encorajado pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer algumas considerações iniciais em relação a esse texto, antes da nossa exposição. O Salmo de número 42, ele faz parte daquilo que é conhecido como livro 2, dentro do livro dos Salmos. Na verdade, a literatura poética que nós temos nos Salmos é uma coletânea de canções e poesias do povo de Deus. E essa coleção, ela foi reunida e dividida em 5 livros. E a seção que nós estamos lendo, livro 2, ela contém 31 salmos. E essa seção, ela é conhecida como os Salmos de Oração de Davi. É fato também que Davi, em muitos desses salmos chamados Orações de Davi,
ele já tinha morrido, mas se tornou um sinônimo para dizer que esses salmos, eles compunham as orações dos reis de Israel. Então, a ideia é que esses salmos pudessem encorajar, fortalecer os reis quando lessem, ou até mesmo o povo. E ele foi criado, aqui nós temos uma grande informação pelos filhos de Corá. E ele é um salmo didático, e ele foi entregue ao mestre do canto. E aqui, só nessa introdução, nós vemos a importância da música dentro da igreja. A música, ela não existe apenas para criar na gente uma experiência transcendental. Música na igreja, ela tem uma função didática. Porque nós gravamos, nós assimilamos ensinos profundos através da palavra que é cantada. Por isso que nós temos que nos preocupar se uma música ela tem uma letra bíblica. Porque muitas vezes nós não nos vamos lembrar do sermão que foi pregado, mas a música ela fica lá martelando na nossa cabeça. Então, havia já essa intenção entre os levitas de, ao criarem as suas poesias ou as suas canções, que partiam de profundas experiências com Deus, inclusive experiências das quais eram inspiradas por Deus, mas eram organizadas depois, escritas e traduzidas de modo didático, através de canções e poesias, para que isso tivesse uma fixação maior na mente daqueles que estavam ouvindo e do povo de Deus. Isso que o professor universitário ele faz, ou do cursinho, ensinando fórmulas da física ou matemáticas através de canções, foi escrito aqui na Bíblia já era um conceito bíblico, não foi inovador, pelo contrário. Os salmistas, Asaf, Corá, Davi, todos eles já sabiam dessa estratégia extremamente importante. Só que no livro 2, ele se torna conhecido como as orações de Davi, porque ele tem uma pegada muito mais intimista e pessoal. Para você ter uma ideia, no livro 1 dos Salmos, no livro 3, no livro 4 e no livro 5, a maneira como os autores, eles se referem a Deus, é sempre como, em sua grande maioria, Senhor, Yahvé. Yahvé era o nome que distinguia Deus dos demais deuses daquela terra. Você tinha Marduk, você tinha Baal e você tinha Yahvé. Era o Deus da aliança. Era o nome mais formal de Deus, conhecido de toda a nação. Agora no livro 2, a palavra que mais é utilizada para designar a Deus, Yahvé, é a palavra Elohim, Deus. Ela é, de certo modo, uma palavra mais genérica, mas ela é mais devocional e pessoal. Então, quando o salmista ele fala Deus, ele está falando do Deus dele, Deus do povo dele, da intimidade, da casa de Israel. Tanto que só no Salmo 42 e 43, a palavra Elohim, Deus, ela aparece 21 vezes, enquanto Yahvé aparece apenas uma vez, para mostrar como a oração é importante. E assim também é nas nossas vidas, porque nós, quando oramos a Deus, e nos debruçamos diante do Senhor, nós oramos a um Deus pessoal, é um Deus que nos vê, é um Deus que fala com a gente. Por isso que nós nos identificamos tanto com a literatura dos Salmos, porque justamente esses versos, eles conseguem traduzir aquilo que muitas vezes nós estamos sentindo, o que nós estamos passando em nossas vidas e em nosso coração. E o Salmo 42, ele começa, e a gente leu 42 e 43, porque eles são um único salmo, apesar de estarem divididos aqui, mas na ampla literatura hebraica, ele é visto como um único salmo. E ele começa esse salmo falando sobre saudade. Assim
como a corça suspira pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Esse é um salmo escrito por um levita. Nós vemos aqui, dos filhos de Corá, uma família que foi separada para prestar serviço na tenda, serviço no templo. Então nós estamos diante de alguém que servia a Deus continuamente, e por algum motivo, ele está privado de estar na casa de Deus. Ele está longe da possibilidade de estar reunido com seus irmãos e cultuar Deus face a face. E quando ele cita aqui, quando me apresentarei diante da face de Deus, é uma referência ao templo. Porque lá em Êxodo capítulo 33, verso 7 ao 9, nós vamos ver que quando Deus institui para que o povo construa a tenda, essa tenda é chamada de tenda do encontro. Era a tenda onde Deus falava com Moisés face a face, com seus sacerdotes e levitas face a face. E logicamente isso foi trazido para o templo. E aqui não é que ele não pode ter relacionamento devocional com Deus, porque caso contrário, ele nem estaria orando. Mas a falta dele é justamente desse culto público, do ajuntamento com os seus irmãos. Ele tem saudade, porque isso foi tirado dele. Ele está privado disso, dessa possibilidade. E aí então ele faz uma analogia como um animal, uma corça, que corre, gasta demais energia, e depois da sua corrida, ela suspira por água mais do que qualquer outra coisa. Talvez você já tenha ouvido algumas analogias meio estranhas, né? Não, que a corça, quando ela está fugindo do seu predador, ela exala um cheiro, e ela tem que mergulhar na água para se afastar. Isso daí não tem base, viu gente? Não tem, isso aí não existe. Mas assim, é simplesmente a corça, que é um animal veloz, que tem a sua atividade, a sua rotina, mas está sedenta por água. Assim a alma dele também está sedenta. Alguém que está correndo e peregrinando, e agora se vê com uma sede, com uma saudade que não é remediada. E é interessante que logo nesses versos iniciais, nós aqui podemos pensar na nossa vida, né? Também. Porque para muitos de nós, se torna quase que comum, ou nós não temos essa sede no nosso coração, de estar reunidos uns com os outros. Parece que estarmos reunidos no culto público se eu tiver outra atividade mais importante, eu não vou na igreja. Se eu tiver alguma outra atividade que está em competição com ir ao culto, eu deixo de ir ao culto e vou nessa atividade. E aqui a gente não está falando sobre falta de vida devocional, pelo contrário, o texto aqui, ele está ensinando fortemente que a vida devocional, ela não substitui o culto público. E o culto público não substitui a vida devocional. O crente é alguém que ele cultua na sua intimidade, mas ele é alguém que também cultua com seus irmãos. E não cultuar isso deve provocar nele sede, saudade. Será que vir à igreja nos gera saudade? Não para você que vem todo domingo, vem às quintas, louvado seja Deus. Mas é uma reflexão para aqueles que têm o culto apenas como uma atividade sem tanta importância e significativa. E não significativa. E aí ele continua então. Agora ele vai, o verso 3 e 4, falar sobre o sofrimento dele, mas que ele tenta sanar esse sofrimento com uma boa lembrança. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Independente da situação que ele está passando aqui, todos nós temos situações de sofrimento. Quem aqui nunca foi alimentado pelas suas próprias lágrimas?
É literalmente aquela cena da lágrima escorrendo nos seus olhos, ela entrando na sua boca, e você sentindo o cheiro, o sabor salgado dela. É aquilo que te alimenta no sofrimento. Você não tem fome de nada, você não vê cor em nada, não vê alegria em nada. A única coisa que nos alimenta de noite são as nossas lágrimas. E se não bastasse o sofrimento dele, da saudade, ele ainda tem um agravante, que é o escárnio das pessoas. Enquanto me dizem continuamente, o tempo todo, e o seu Deus, onde está? O seu Deus te desamparou? Você não é crente? Você não fala de um Deus que é isso, que é aquilo, mas onde Ele está agora no seu sofrimento, na sua dor? Ele sofre por estar longe do templo, separado. Ele sofre o escárnio, mas ele é remediado pela lembrança. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, e ele começa a se lembrar de um tempo onde a vida era boa. Ele começa a dizer de como afinal ele era um levita, ele conduzia o povo à adoração, como eu passava com a multidão de povo e os guiava à procissão à casa de Deus. Talvez ele esteja se lembrando aqui da festa da Páscoa, dos tabernáculos, a festa da semana, onde judeus de todos os lugares vinham até Jerusalém, em procissão à casa do Senhor, para celebrar como um só povo. E ele se lembrando desses momentos triunfais, da multidão em festa, entre gritos de alegria e louvor. A lembrança do tempo bom, no dia do sofrimento, para ele, é uma espécie de bálsamo. É uma espécie de bálsamo. E aí vem uma parte que é significativa, tanto no Salmo 42, quanto no Salmo 43, que é uma espécie de refrão. Tanto que esse verso ele vai se repetir, tanto no verso 5, no verso 11, e no verso 5 do capítulo 43. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui ele prega para si mesmo. É como se ele sentasse em algum tronco de árvore, ou à beira da estrada, e ele começasse a se autoaconselhar. Ele está falando com ele mesmo, e tentando puxar as verdades daquilo que ele conhecia do Senhor. E aqui nós vemos, não é uma frase clichê, espere em Deus, mas a única fonte de esperança real para ele, era justamente essa, esperar em Deus. Não é quando nós falamos às vezes uns para os outros, não, tem que esperar em Deus, e a gente parece que assim, é frase de quem não tem o que dizer. Não, essa é uma verdade potente, absoluta nas nossas vidas. Porque esperar no Senhor, de fato, é a fonte única e mais preciosa de esperança que nós podemos ter na nossa vida. Enquanto ele fala com ele mesmo e se aconselha, ele está se lembrando dessa fonte de esperança maravilhosa, que o auxílio dele é o próprio Deus. Mas ele volta depois para um cenário de caos e de tragédia. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Mas ele acabou de questionar por que a alma dele estava abatida e disse a ele mesmo para esperar no Senhor. Isso mostra que nós, quando estamos em sofrimento, estamos muito confusos muitas vezes. Em nosso sofrimento, o nosso pensamento ele vive duelando entre as verdades que afirmamos e o cenário que nós vemos ao nosso redor. É tão interessante porque em meio ao sofrimento, nem nós nos entendemos muitas vezes, nem nós nos aguentamos. Porque horas nós damos um passo de coragem, o outro nós retrocedemos com medo.
E ele expressa isso grandemente: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon e no Monte Mizar. E aqui é uma informação muito importante, porque provavelmente, o contexto desse salmo seja o texto de 2 Reis, capítulo 14, quando existe uma guerra entre o reino do norte e o reino do sul, entre o rei Jeoás e o rei Amazias. O rei Amazias do reino do sul, ele foi um rei que fez aquilo que o Senhor deseja, e ele exterminou um povo rebelde, tirou os altares de ídolos. Só que ele se orgulhou tanto que ele falou: vamos marchar contra o reino do norte, que era o rei de Jeoás. E ele falou: ou vocês se entregam, a gente vai acabar com tudo. E o rei Jeoás falou assim: para com isso, não mexe com quem está quieto, vai para sua casa e fique quietinho. Aí ele não ouviu Amazias, acho que ele estava orgulhoso, empolgado demais. Ele foi contra o reino do norte. O reino do norte deu uma coça no reino do sul. Rei Jeoás rebentou com tudo e ainda sequestrou parte da classe sacerdotal para o reino do norte. E esse cenário geográfico que ele está falando aqui, das terras do Jordão, do Hermon, do Monte Mizar, é a geografia do reino do norte. E pode ser que esses levitas, eles estavam entre esses exilados lá. E ele começa a se lembrar, diante daquela geografia, e ali uma região onde tem algumas cachoeiras, e isso enfatiza o seu sofrimento, quando ele diz: um abismo se chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está mostrando o desespero do caos interior que ele está passando. E é assim quando nós estamos também em nosso sofrimento, em nossas lutas. Parece que nós estamos sendo afogados, colocados para baixo, de um abismo a outro abismo. Mas em meio ao sofrimento, ele ainda é capaz de se lembrar que Deus é um Deus gracioso para com ele. Verso 8: contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então mesmo diante do sofrimento, ele é capaz de enxergar a graça de Deus com ele. E a gente vê no nosso sofrimento essas fagulhas da graça de Deus nos sustentando, porque se não for isso a gente morre. No cenário da depressão, no cenário da angústia, se não for se lembrar das fagulhas da graça de Deus para conosco, nós espanamos de vez. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Então mesmo se sentindo abandonado, ele ainda é capaz de chamar Deus de minha rocha. Parece um contrassenso, mas isso é profundamente interessante. É possível passar por sofrimento, sentir-se às vezes abandonado pelo Senhor, mas ainda não duvidar da sua graça e do seu amor. E nesse verso 8 existe uma luta no coração dele, porque existem contradições. Ao mesmo tempo que ele questiona Deus por que se esqueceste dele, ele também se encoraja e diz: por que eu vou andar me lamentando pelos meus inimigos? Como é dura a nossa vida quando estamos passando por situações terríveis. Nós ficamos assim, desorientados, perdidos. E ele continua expressando como ele se sentia: os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Mais uma vez ele volta a repetir aquilo que os inimigos dele estavam acusando ele: onde está o seu Deus? Continuamente. Agora, sabe o que é terrível? O problema não é quando os inimigos questionam, ou as situações questionam, onde está o seu Deus? O problema é quando esse tipo de pergunta começa a brotar no nosso coração.
E aí é quando a gente fica com medo. Porque é uma pergunta que brota do nosso coração, pecaminoso, falho, mas na nossa mente a gente sabe que Ele está ali. Mas o nosso coração, mesmo crentes, às vezes fica perguntando: onde está o meu Deus? Mas a nossa mente fala: calma, está ali, está ali. Existe uma parcela no nosso coração que Ele aponta, Ele está ali. E aí Ele vem com o refrão de novo: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele conversa mais uma vez com Ele mesmo. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E aí Ele faz um clamor de socorro: faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Essa nação, o Reino do Norte, se a gente ter como base o Reino do Norte, era uma nação infiel, que havia se deleitado na idolatria dos deuses estrangeiros, não estava mais nem aí com o seu próprio Deus, e ela era uma nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. É um clamor por socorro, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. E aí ele vai repetir o verso 9 do capítulo 42, do Salmo 42. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus amigos? Ainda mostrando essa luta dentro do coração dele. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Aqui é um canto de esperança. Aqui é a expressão de um coração curado, encorajado ao final do seu aconselhamento pessoal sob a perspectiva bíblica. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Há esperança, há encorajamento novamente. E aí ele encerra com o refrão: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Louvado seja Deus pela sua palavra. Texto maravilhoso, meus irmãos. Por isso que nós amamos ler os salmos, porque eles falam diretamente ao nosso coração. Mas a aplicação que eu queria trazer para nós nessa manhã é apenas uma. E é essa aplicação que fica evidente nesses dois salmos, ou nesse único salmo dividido em duas partes. E a aplicação é que eu e você precisamos conversar mais com os nossos corações, com a nossa mente, tendo como tutor a palavra de Deus. Porque a verdade é que nós estamos conversando, geralmente, com muitas coisas. Isso, em certa medida, é muito bom. Nós muitas vezes estamos conversando com outras pessoas, e essas pessoas estão desaguando em nós os seus conselhos, a sua longa estrada de sabedoria. Muitas vezes nós estamos conversando e ouvindo também gente que não tem nem o pressuposto bíblico. Nós estamos ouvindo gente da internet, nós estamos ouvindo autores de livros, nós estamos ouvindo e conversando muito, mas quando é que nós estamos conversando conosco mesmo, consigo mesmo você está, tendo como tutor a palavra de Deus, e não o nosso próprio coração corrupto e enganoso, mas a palavra de Deus? Quando foi a última vez que eu e você tivemos uma conversa sob a tutoria da palavra de Deus? Onde a nossa experiência foi deixada de lado, as nossas vivências foram deixadas de lado, e nós pedimos orientação divina, para que essa orientação divina fosse luz sobre o nosso sofrimento. Porque nada pode ser significativamente forte ao nosso coração do que a palavra de Deus.
Irmãos, quando nós conversamos conosco, tendo como a palavra de Deus como tutora do nosso coração e da nossa mente, algumas coisas acontecem. Primeiro, nós começamos a nos lembrar. Porque automaticamente a palavra de Deus, ela nos tira de uma vida de utilitarismo, de coisificação das situações. Nós nos lembramos sim de momentos onde Deus esteve conosco. Nós nos lembramos de experiências as quais nós nos achávamos em profundo sofrimento, tribulações sem iguais, e Deus ainda estava lá nos sustentando. Você está aqui hoje, eu não sei qual é a sua idade, mas pense em quantas vezes, se lembre quantas vezes Deus livrou você. E você está aqui hoje. É verdade, às vezes a gente vem com 2 pneus furados, radiador quente, a gente vem capengando, mas você está aqui. Então a gente precisa se lembrar, porque quando vem o sofrimento, a primeira coisa que ela afeta é a nossa memória. Aí a gente começa a murmurar. A murmuração é fruto de uma memória esquecida, que se esqueceu que teve travesseiro para dormir à noite, que teve prato de comida na mesa, que teve água para tomar um banho, que teve alguém para dar bom dia. A murmuração é a perda das lembranças. Você só se vê naquilo que aconteceu ali, mas o resto você se esqueceu completamente. De como Deus foi generoso com detalhes as quais você sequer percebe. Então, quando nós conversamos conosco, tendo como tutor a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece, nós começamos a nos lembrar. Nos lembrar. Uma segunda coisa é que nós começamos a entender que, curiosamente, o crescimento da nossa vida com Deus está entremeado ao sofrimento. Os momentos onde nós amadurecemos no nosso relacionamento com Deus e crescemos, é justamente entremeado ao sofrimento. Uma coisa nós podemos garantir: se não fosse o sofrimento, você seria um crente meia boca. Se não fosse a luta do dia a dia, você seria um crente medíocre, mimado e chato. Eu seria assim. Mas nós precisamos nos lembrar disso também, que curiosamente o nosso crescimento, ele cresce entremeado ao sofrimento. E quando nós conversamos conosco mesmo, mediado pela palavra do Senhor, nós começamos a nos lembrar disso. E uma terceira coisa também, é que quando nós conversamos conosco mesmo, tendo como tutor a palavra de Deus, a gente para de dar trabalho para os outros. Porque se nós conversássemos mais conosco mesmo pela palavra de Deus, nós não ficaríamos dando trabalho para os outros como a gente dá. E quando eu falo dando trabalho, não é que você não deve chegar, apoiar, encorajar, mas às vezes a gente fica ali atrasando a vida um do outro, porque a gente não se resolveu. Porque a gente simplesmente não correu para a palavra. E aí aquilo que a gente não recebe na palavra, a gente acha que alguém vai nos dar. Uma atenção aqui, um cuidado ali. Qualquer ser humano, ele sempre vai ser insuficiente. No casamento, o homem sempre vai ser insuficiente para a mulher sempre vai ser insuficiente para o marido, os filhos sempre vão ser insuficientes para os pais, e os pais sempre vão ser insuficientes para os filhos. É ilusão achar que a gente vai completar 100% todos e tudo. Por isso que o nosso refúgio, a nossa esperança tem que ser a palavra do Senhor. Irmãos, mas não é qualquer conversa. É a conversa que é tutelada pela palavra do Senhor. É a conversa que é mediada pela palavra do Senhor. Porque o nosso coração, ele fica nessa
angústia profunda. E é isso que o salmista ele entende, por isso que ele destaca por 3 vezes. Por que você está abatido a minha alma? Esse é um modelo de oração para a gente usar. Quando você estiver lá angustiado, quando você estiver atribulado, lembre-se disso. Ore com você mesmo dizendo: por que está abatido a minha alma? Por que você está perturbado dentro de mim? Por que você, Davi, está perturbado dentro de você? Porque a sua alma está abatida. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então lembre-se, tenha como tutor a palavra do Senhor e converse com você mesmo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.